Primeiro a gente vai ter as apresentações agora, depois a gente vai ter 3 perguntas com direito à réplica, e depois a gente vai abrir as perguntas para o público. Vocês vão poder falar por mais ou menos 1 minuto e meio, assim, e a ordem vai ser intercalada. Primeiro, em algum momento a Isa começa, depois a Jéssica começa, e assim vai intercalando. Então, vocês podem começar a se apresentar. Quem quiser começar, vocês podem escolher. Eu posso me apresentar, não tem problema. Eu posso começar me apresentando. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Isabela, eu sou diretora de políticas públicas do Livres. Estou recém-ingressando nessa função. E há 1 ano, viu, Cecília? Eu acho que vai fazer 1 ano agora, está pertinho de fazer 1 ano. Eu estou no Lula como diretora... Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Diretora de Relações Institucionais, o que me dá o maior prazer. Conheci essa rede de mulheres incríveis no Brasil inteiro e fora do Brasil, então é maravilhoso. Então, estou há quase 1 ano como diretora do Livres e há quase 2 como associada do Lola e há quase 2 associada no Lola. E sou graduada em Direito e faço parte da academia em Direito, faço doutorado na USP em Direito. Então, acho que é isso que eu tenho para me apresentar, é isso, tá? Já passo a bola. Obrigada, Isa. Jéssica? Oi, gente, meu nome é Jéssica Peixoto. Atualmente eu estou fazendo letras na USP, mas também já cursei administração e relações internacionais. Administração deixei, RI, só falta TCC. Além disso, eu sou presidente de uma entidade da USP, que é um projeto de extensão conhecido como USP Debate. Também participo do USP Liberal. Também sou campeã brasileira de debate, campeã do CIDU, que é o torneio da Universidade de Lisboa. E também sou líder Renova de 2019. Também sou filiada ao PSDB e participo ativamente da juventude do PSDB. Também já terminei de me apresentar. Obrigada, Jéssica. Então, agora a gente vai começar com a primeira pergunta, lembrando que vocês podem fazer réplica também, que é uma visão geral sobre esse pele da fake news. Assim, em 1 minuto, vocês podem explicar um pouco o que ele é e o que ele se propõe a fazer. Pode continuar na mesma ordem, Isa e Jéssica, pode intercalar, vocês decidem. Isa, tá com o microfone desligado. Desculpa. Eu posso começar e aí, à medida a partir das próximas perguntas, a gente pode intercalar, ou como a Jéssica preferir também, assim. Eu posso começar. Tá? Bom, esse é um projeto de autoria do Senado, de um senador do estado de Sergipe, que tem o intuito de regular as plataformas de mensagem na internet. Cria uma série cujo intuito é reduzir a propagação de mensagens falsas e mensagens em massa. Bom, de fato, existe uma preocupação, nós estamos num momento de grande preocupação no país, sobretudo pela repercussão de muitas mensagens falsas, mas a forma com que esse debate vem sendo trazido e a forma com que o projeto foi escrito, ele cria, na verdade, uma série de embaraços à gestão das plataformas no Brasil. Na medida em que eles fazem exigências de cunho pessoal, na medida que eles fazem exigências de manutenção de mensagens por um período de tempo, e na medida em que eles também criam mecanismos estatais de gestão das plataformas. Então, existe toda uma preocupação sobre esse projeto que conflita com o Marco Civil da Internet e com a Lei Geral de Proteção de Dados, e que está tendo um debate muito rápido, inversamente proporcional à complexidade do tema. Então, de forma geral, esses são os receios que a gente tem sobre esse projeto e, de maneira geral, são essas as pontuações principais que eu tenho sobre o projeto.
Jéssica? Concordo com a análise introdutória da Isabela. Eu acho que, em termos de agilidade, foi um pouco surpreendente como a PL ficou pouco tempo, mas acho que foi sabiamente até discutida dentro do Senado, mas realmente houve uma atenção muito grande por parte dos senadores a ela. De fato, ela começa com essa carta, essa vontade de reduzir a propagação de fake news, mas à medida ali das discussões dentro do Senado, a gente viu uma mudança do foco no que seriam essas informações falsas para os comportamentos que gerariam um caos ou até mesmo algum tipo de dano e como as plataformas deveriam, de fato, regulamentar ou não isso. Eu tenho uma visão diferente da regulamentação. Eu acho que a regulamentação dessas plataformas ela é necessária, porque hoje a internet é um espaço de essencialidade. A gente vê como essas plataformas tiram um grande proveito disso. O WhatsApp no Brasil é a maior rede de poder dele no mundo hoje, acaba sendo até mesmo no Brasil, nem Europa, nem nada do tipo. Eles tiram muito lucro, muita vantagem disso, e por ter esse peso do espaço público e principalmente pelas consequências na vida pública, política e nas eleições até mesmo, eu acho que essa regulamentação ela acaba sendo necessária para que as próprias plataformas sejam mais transparentes sobre uma regulamentação que elas até mesmo em alguma medida já fazem. Então, acho que isso dá mais clareza também sobre a forma como elas estão funcionando ou não. Algo que, se tivesse sido feito há 10 anos, poderia ser evitado grandes escândalos que as envolviam, como o da Cambridge Analytica. Então, a minha visão introdutória sobre a PL é essa. Isa, você tem alguma réplica ou a gente pode... Não, eu vou fazer uma consideração, então. Existe, sim, de fato, uma pressão por transparência, eu concordo com esse ponto com a Jéssica, mas eu não acho que ela deva vir necessariamente desse projeto, e acredito que o projeto ele está muito mal escrito e ele não gera essa transparência. Tanto que a Jéssica falou, né, se ele tivesse sido escrito há 10 anos atrás, a gente poderia ter reduzido muito dos danos que supostamente estão sendo causados agora. Mas, ora, há 10 anos atrás, o WhatsApp ele não tinha esse poder, ele não tinha essa margem, essa pulverização no mercado brasileiro. O WhatsApp ele não era o protagonista no cenário público brasileiro. Pelo contrário, há 10 anos era o Facebook, há 20 anos era o Orkut. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que esse é um mercado muito rápido, muito ágil, muito dinâmico. Hoje é o WhatsApp, amanhã a gente não sabe qual vai ser. E essa dinamicidade do mercado, ela corresponde à satisfação dos usuários. Tanto que o próprio Facebook está perdendo espaço também, e eles estão também já respondendo a muitas dessas questões. Por exemplo, o Facebook, há algumas semanas, eu não lembro qual semana exatamente, mas suspendeu de forma espontânea contas que supostamente estavam tendo condutas inadequadas dentro da política que a própria empresa reconheceu como inadequada. Outra, o próprio Mark Zuckerberg, recentemente, realmente de data, eu não estou tão segura, porque com a pandemia eu perdi qualquer questão de data. Então, o próprio Mark Zuckerberg, há algum tempo, disse que suspendeu conteúdo do próprio presidente Bolsonaro. Então, apesar de eu também achar que a transparência é, sim, algo que nós devemos avançar na internet e avançar com as plataformas, a forma com que esse projeto está escrito, ele não nos leva a um cenário, né, um desenho de mais transparência. Obrigada, Isa. Jéssica, você tem alguma coisa a acrescentar ou eu posso partir para a próxima pergunta? Eu tenho alguma coisa a acrescentar sobre a rapidez do mercado. Exatamente para o mercado ser muito rápido, às vezes na criação dessas plataformas, é necessário que essa regulamentação independa da plataforma em si. Então, nada, na medida, deve tratar apenas do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, mas sim de uma forma mais abrangente sobre qualquer um desses provedores, porque isso dá uma base maior, até para o próximo que vier ter algum tipo de restrição. Então, não importa se o parler quer operar aqui dentro do Brasil. Se ele quiser operar dentro do Brasil, ele vai ter que ter essas ressalvas. A internet ela é um espaço que muitas vezes é visto como ilimitado, mas hoje essas redes são parte dessa essencialidade da nossa vida. A gente precisa entender isso para avançar mais nas evoluções necessárias para que a gente possa ter uma melhor convivência, para que a gente possa identificar melhor de onde estão partindo essas mensagens, para que elas estão servindo, quem está pagando por essas mensagens, e não deixar só por parte dessas plataformas decidirem isso. Uma coisa que está sendo muito desconsiderada dentro do debate sobre a pele das fake news essas plataformas
plataformas, pelos termos de uso, já podem fazer isso. Agora elas vão ter um dever de dar satisfação quando fizerem. Isso torna, até mesmo para aqueles que forem injustiçados, às vezes por uma retirada de conteúdo ou alguma coisa, mais fácil recorrer na justiça. Isso torna até mais fácil ter um relatório de transparência, de por que o WhatsApp está agindo, de por que o Facebook está agindo. E é uma coisa que interpretou, assim, na última eleição, tipo, na última eleição não, mas 2008, que foi ali no começo da eleição do Obama, que foi a internet já mostrava seu poder de persuasão, e com o passar do tempo, outras pessoas, agências de publicidade, agências de dados, foram se interessando por isso e criando um cenário hoje, onde todas as democracias do mundo são muito afetadas por política de dados, vendas de dados. E isso a gente precisa olhar mais, porque fake news, infelizmente, acabou se tornando uma estratégia de campanha também. Então, quando a gente sabe ali de onde partiu aquela mensagem, quando a gente tem um respaldo maior para a plataforma também ser responsabilizada por conta disso, isso acaba forçando um ambiente melhor dentro da internet. E eu até concordo um ponto com a Isabela. Eu acho que ela não está perfeita. De forma alguma, eu não acho que essa PL é perfeita. Tenho muita esperança na Câmara. Eu acho que essa discussão ela vai acontecer muito, às vezes, até pela polarização maior na Câmara do que no Senado, de uma forma que possa melhorar ela ainda mais, mas a gente precisa entender que é sim o papel do Legislativo olhar para isso. Obrigada, Jéssica. Agora, partindo para uma pergunta mais conceitual, qual vocês acham, existe algum limite para a liberdade de expressão? Se sim, qual vocês acham que é esse limite e quando esse limite se torna autoritarismo? Quer começar agora, Jéssica, para alternar? Posso começar assim. Então, eu acredito que para você falar algo, a gente não deve previamente estabelecer um limite, que foi basicamente, às vezes, até o que o Alexandre de Moraes tentou fazer. E se eu sou contra, eu não acho que a gente tem que ter esse limite prévio. Mas ainda assim, ainda que essa liberdade de expressão ela não tenha esse limite prévio, sim, ela tem consequências. Então, eu acho que a PL é mais sobre as consequências daquilo que você escolhe ou não dizer. Eu não acho que a liberdade tem por si só, intrinsecamente, uma limitação. Mas a questão por mais que uma opinião seja polêmica, por mais que uma opinião seja, às vezes, contraditória, ela deve ser expressada. Mas algumas coisas não são opiniões, algumas coisas são ofensas. Aí, nesses casos, é situação, sim, de retirada de conteúdo, é situação, sim, de ir atrás das devidas providências legais dentro da justiça, mas eu não acredito que a bandeira da liberdade de expressão deve ser alastrada pelo mundo apenas por um valor de eu posso, eu quero, eu vou fazer assim. Existem muitos absurdos que a gente vê que acontecem na internet que têm consequências danosas na vida de pessoas. Então, por exemplo, a gente teve recentemente um linchamento no Twitter que aconteceu por um funcionário que fez um gesto de ok, que nos Estados Unidos também pode ser interpretado como racismo, foi demitido, teve toda a sua vida abalada, tudo por conta de uma exposição que tinha acontecido ali no Twitter, de alguém falando que aquilo era um supremacista branco. Então, essas consequências, elas precisam ter um cerne, de onde elas partiram, por que elas estão danificando a vida de alguém. Acho que as pessoas precisam ter mais responsabilidade sobre a liberdade de expressão dela. A liberdade não é um direito, mas ela também exige uma responsabilidade do ser. Eu acho que a gente precisa ter mais consciência disso dentro da sociedade civil, hoje. A gente precisa ter mais transparência sobre o que a gente está falando, por que a gente está falando aquilo, mas isso deve ser resguardado sempre, mas uma questão existem consequências, existem falas que geram muito dano, e essas falas, elas devem, sim, muitas vezes ser retiradas, falas ofensivas, falas que são racistas, falas que são homofóbicas. Eu não acho que exista espaço para esse tipo de opinião. Isa? Bom, eu concordo em alguns aspectos com a Jéssica, e eu vou enumerar quais são os aspectos. Sobretudo com relação à previalidade, né? A gente não pode, autoritarismo sim, coibir a liberdade de expressão de maneira prévia. E esse projeto, ele faz isso de maneira prévia, porque ele enumera o que são condutas autênticas e o que são contas autênticas e o que são contas inautênticas de forma prévia. A liberdade de expressão, ela existe para ser sobretudo e inclusive para as opiniões que a gente não gosta e para as opiniões que a gente discorda. E a gente não tem como saber previamente o que é que vai ser dito por alguém e o que é que vai ser uma conta autêntica ou uma conta inautêntica. Então, de maneira prévia, Cecília, respondendo a sua pergunta, não há limite para a liberdade de expressão.
Porque a gente não sabe o que é que vai vir daquela ideia, como é que as pessoas vão se expressar e qual é o conteúdo do que as pessoas vão trazer. Até porque se a gente faz isso de maneira prévia, a gente tem uma certeza prévia, uma verdade prévia. E quem é que determina previamente o que é verdade, o que não é, o que é autêntico e o que não é? Então, na medida em que esse projeto coloca quais seriam contas autênticas e contas inautênticas, há uma supressão prévia de liberdade de expressão, porque coloca embaraços para que os indivíduos livremente, de boa fé, determinem as suas condutas nas redes. E aí, segundo ponto, eu concordo com a Jéssica, na medida em que essa liberdade, ela não vem descolada de responsabilidade. Não, muito ao contrário. A liberdade, ela anda lado a lado com a responsabilidade. E a própria Constituição brasileira, ela determina, ela coloca vários limites à liberdade de expressão. Uma delas é o racismo. Condutas racistas, além de serem, elas não prescrevem, né? São imprescritíveis e elas limitam a liberdade de expressão. Então, a própria Constituição ela já limita. A Constituição ela também limita na medida em que é constitucional que você fazendo um dano a alguém, moral, as pessoas elas têm o direito de responder a esse dano. Então, tanto em nível civil como em nível penal, nós já temos mecanismos no nosso ordenamento para punir essas medidas. Então, no que eu concordo com a Jéssica? Sim, a gente tem que criar mecanismos de perseguir mensagens depois de estabelecidas que elas são criminosas e que elas são falsas. E não fazer como o projeto faz, de requerer que previamente a gente determine o que é uma conduta autêntica e o que é uma conduta inautêntica, e de manter, dentro de um ambiente de inocência e de boa-fé, mensagens enviadas por até 3 meses. Isso é um absurdo. Então, a gente, de boa-fé, a gente vai ter que ficar mantendo, e há toda uma controvérsia sobre isso, na forma como essas manutenções de mensagens elas vão ser feitas. Eu não tenho espaço para manter minhas mensagens no meu celular, não sei que eu compre um mais caro, eu também não tenho dinheiro para fazer isso, para manter mensagens por 3 meses no meu celular, quando eu enviá-las para mais de 15 pessoas e quando essas mensagens, de alguma forma, elas forem pulverizadas. Então, a forma com que esse projeto ele tenta dar transparência e ele tenta fazer o follow the money está equivocado. Então, respondendo a sua pergunta, Cecília, o limite para a liberdade de expressão prévio, ele não deve existir, ele é totalitário, tá? Então, respondendo a sua pergunta é isso. E aí, a segunda pergunta que você trouxe quando é totalitário, né? E aí falando que essa liberdade, ela vem acompanhada de responsabilidade. E o nosso ordenamento jurídico já faz isso. Então, na medida em que você cede essa liberdade de expressão, já existem consequências, tanto em nível civil quanto em nível criminal, e em nível até de internet, como o nosso Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu já passo a palavra, eu vou desligar aqui o meu áudio. Jéssica, tem alguma coisa a acrescentar? Eu tenho uma coisa a acrescentar, posso? Pode. Então, eu acho que a gente precisa ver qual é o cenário que a gente tem hoje. A gente tem um cenário hoje, por exemplo, de como essas contas inautênticas, na verdade, foram utilizadas em campanhas como a saída da União Europeia, da Inglaterra da União Europeia, no Brexit. A gente tem essa narração, esse momento de como que isso de fato se fez, quais foram os meios, e muitos desses meios eram bots, eram esses robôs. A gente tem isso na Itália, com 5 estrelas, usando de mecanismos da internet, desses robôs, para endossar determinados tipos de política, para repassar determinados tipos de informação. E a gente tem isso aqui no Brasil, a gente viu isso em algumas manifestações, o próprio Twitter notificando como boa parte de hashtags tinham sido feitas por robôs, por bots. Então, eu acho que a gente precisa entender que a necessidade da liberdade, ela advém de um ser. Esse ser, ele tem que ser nomeado. Eu, Jéssica, tenho liberdade para falar o que eu quiser. Mas eu, Jéssica, querendo criar uma conta fácil com o nome de Manuela para falar algum tipo de mentira, o
que essa garantia? Por que essa liberdade da inautenticidade ela deve ser dada se a gente tem todo um cenário de responsabilidade? O projeto fala sobre as contas autênticas, ele faz essa análise do que seriam as contas autênticas pela destreza do número, pela própria colocação na rede. Um usuário pode ter mais de uma conta da mesma forma, mas aquela conta vai ter que estar vinculada ao dado dele. A gente já vê isso acontecendo, por exemplo, no Instagram. Mas a gente também precisa entender que tem muita conta de bot que é automatizada, que vai ter que ser nomeada como automatizada, que eles vão ter que dizer que são contas automáticas. Isso é muito importante para que a gente tenha um cenário dentro da rede de mais verdade dessas pessoas simplesmente não indo ali criar uma conta falsa para falar mal de alguém, para pulverizar alguma informação que vai abalar a vida de alguém, para macular a vida dessa pessoa. E que muitas vezes, quando a gente permite um ambiente onde isso possa acontecer, a gente tem esse disparo de notícias, a gente tem esse disparo de inverdades. Então, eu acho que a autenticidade ela é muito importante, principalmente para evitar esses robôs, principalmente para a gente ter mais valor em quem está dizendo e o que está dizendo, no sentido não de, disse isso, discordo, alguma coisa desse tipo, mas até mesmo de recursos legais depois. A gente precisa nomear para achar, e mais, a questão do depois estabelecidos que a Isabela trouxe. De fato, é depois estabelecido. O que a gente está falando é que o que o projeto trata, na verdade, é que a gente vai ter esse resguardo de mensagens que foram encaminhadas mais de 5 vezes para o universo de até 1000 pessoas que viram aquela mensagem, e ela vai ser mantida nos dados. Então, não é a gente que tem que pagar para ter mais controle de dado ou qualquer coisa do tipo. Quem vai manter é quem já mantém essa criptografia fechadinha, que são essas entidades, como o WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram. Então, eles vão continuar fazendo essa manutenção da criptografia que vai ficar fechada, não vai ficar aberta. E, se necessário for, por vias de justiça, essas pessoas vão ter um meio ali para achar quem foram seus algozes, para achar de onde partiu aquilo, algo que é muito importante. Tem muita gente lucrando, tem muita gente jogando feio nas redes sociais e simplesmente não sendo punido, porque é algo que vai buscar, que não tem um mecanismo agora e vai buscar só lá na frente. Então, isso torna muito mais acessível que a gente tenha mecanismos de coerção. Mecanismos de coerção para que esse tipo de coisa não aconteça, gente. É um cenário de muita gravidade, de fato, que vem acontecendo com as redes sociais, principalmente ligadas à vida pública, à vida política, mas também a danos, como eu tratei agora sobre o cara do Twitter, a danos que acabam ressoando na vida de cidadãos comuns que têm a sua vida abalada por conta de uma mentira, por conta de um repasse que aconteceu no Twitter por uma conta que ninguém sabe qual é, e a gente precisa coibir isso para que a gente tenha um ambiente melhor para se conviver nas redes sociais também. Isa, você tem alguma coisa a acrescentar? Tenho sim. Tudo isso que a Jéssica acabou de trazer só corrobora como essa lei ela vem num bojo de tornar todos nós sujeitos, né, suspeitos de fake news. Todos nós, segundo essa lei, nós somos suspeitos de estarmos de má fé no ambiente sadio da internet. Isso não quer dizer que não existam condutas erradas, como a própria Jéssica trouxe, e eu acho que eu nem preciso trazer, porque todos nós conhecemos. Mas isso não quer dizer que todos nós que estamos lá temos que ser tratados como se suspeitos fôssemos. Não é assim que acontece no Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, nós não fazemos essa inversão entre acusador e suspeito. Eu não tenho que provar que eu estou de boa fé. Você que tem que provar que eu estou de má fé. Essa é assim que caminha-se no Estado Democrático de Direito. E o que essa lei faz? Essa lei exige que a gente mantenha, inclusive, as nossas mensagens de boa-fé. E aí, a Jéssica falou da multiplicidade de contas, né? Por uma série de razões de boa-fé, a gente pode ter múltiplas contas e não usá-las de forma ilegítima. As nossas contas, mesmo que a gente não use os nossos nomes, elas só podem ser consideradas ilegítimas a partir do momento que elas cometem alguma atitude criminosa ou alguma atitude falsa. E aí, por exemplo, se isso já é difícil, e essa regulação e esse problema de gestão, ele é muito difícil mesmo em nível privado, mesmo em nível da plataforma. Porque, veja só, recentemente o próprio sensacionalista relatou problemas na sua gestão com o Facebook, porque, apesar de já estar solucionado, o Facebook estava identificando ali como um cenário de falsidade no uso daquela conta. Ora, se até mesmo entre agentes privados estava havendo essa dificuldade, quem dirá quando há uma exigência do poder público? Então, não é que não haja necessidade de transparência e não é que a gente não precise
exigir esses mecanismos de transparência, não é que a gente esteja negando esse problema, mas que ele vir no bojo de uma série de conteúdos que exigem que a gente se exponha e que a gente reverta a nossa presunção de inocência, esse que é o problema que essa lei traz, sobretudo quando exige a manutenção dos dados, como a Jéssica muito bem falou, e que nos coloca numa situação de vulnerabilidade, tá? Porque manter esses dados por 3 meses, quando as mensagens são pulverizadas, a gente não sabe qual é a repercussão disso, como é que esses dados privados eles podem ser usados no futuro, e eles colidem frontalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, que exige, e o Marco Civil da Internet, que são leis elogiadas no nível internacional, tá? Que o Brasil teve a discussão adequada e pelo tempo necessário. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já até extrapolei, mas nas próximas perguntas. Tá, Cecília? Eu estou deixando vocês falarem assim, mas a próxima pergunta é a seguinte. As duas demonstraram bastante preocupação, de fato, com a dissipação de fake news na internet, com o discurso de ódio. Todo mundo aqui concorda que realmente isso é um ponto importante de ser debatido. Então, a pergunta é, se vocês pudessem colocar um projeto para ser debatido, um projeto de lei, que fosse, de fato, eficiente e justo, qual vocês colocariam, em que termos, o que seria diferente do projeto atual? Quem quiser começar, pode começar. Eu não entendi a pergunta, Cecília, desculpa, travou aqui. Ai, desculpa. Vou repetir então, vou ver se não trava. A pergunta é, se vocês pudessem encabeçar um projeto diferente nesse ramo de coibir fake news e discurso de ódio, o que vocês fariam de diferente? Que tipo de projeto vocês encabeçariam? Quem quiser começar, pode começar. Tá na minha vez, eu não lembro, mas eu posso começar. Bom, o primeiro passo que eu faria, Cecília, era de atuar frontalmente para retirar, como de fato estou fazendo, como a gente vem fazendo, para retirar 100% do projeto que está em andamento. Esse seria um primeiro passo. Um segundo passo seria fomentar na própria sociedade civil mecanismos de cobrança das plataformas. Eu não acho que o Brasil esteja, nesse momento, precisando de mais uma regulamentação. Nós já temos mecanismos para o combate à fake news no Brasil. E a gente tem que lembrar de uma coisa, estamos diante de um cenário novo. A gente não tinha, de fato, como prever esse cenário atual há 10 anos atrás. Em 2018, o cenário de 2018, o cenário eleitoral de 2018, foi um cenário disruptivo no Brasil, e em 2016 foi um cenário disruptivo no mundo, né? Não em nível de Brasil, mas em nível dos Estados Unidos, por exemplo. Mas o direito e as legislações, elas não preveem os fatos. Pelo contrário, elas vêm depois dos fatos. Então, nós precisamos ainda amadurecer muito do que está sendo discutido, verificar, porque também nós não podemos vir no afã e de forma desproporcional e desarrazoada e não pensada adequadamente para responder problemas cotidianos e problemas que estão acontecendo. Então, no momento, o que é que nós devemos fazer enquanto sociedade civil organizada? É cobrar das plataformas, é cobrar das pessoas que estão fazendo, né, essa pulverização de mensagens falsas, e nos educarmos, né? Porque existem muitas fake news que a gente acha que são prejudiciais, mas que, em verdade, elas prejudicam o indivíduo que consome aquela fake news. Então, a gente tem que deixar também de ter um pouco desse viés paternalista e achar que a gente pode, de forma terceirizada, como terceiros observadores da sociedade, proteger os indivíduos deles próprios. Os indivíduos, eles também têm que ter noção das consequências dos conteúdos que eles consomem. Então, eu acho, Cecília, respondendo então a sua pergunta para finalizar,
que eu atuaria como estou atuando no combate a esse projeto que está em andamento e também no fortalecimento da sociedade civil para que a gente saiba, que a gente aprenda a usar melhor essas plataformas antes de mexermos nelas e tornarmos esse ambiente nebuloso e pulverizando mecanismos de informação mesmo. Obrigada, Isa. Jéssica? Então, a principal modificação que esse projeto tinha que sofrer, e ela era urgente e muito necessária, eu acho que a principal, já ocorreu, é não delimitar o que seria ou não considerado uma fake news, não entrar no debate ali quase semântico do que é verdade ou não. É olhar sobre comportamento. É isso que um projeto que tem esse visar de combate deveria fazer. E o comportamento de manada, que é o do encaminhamento, que é o disparo de notícias, essa descredibilidade que a gente vê, que acaba saindo, a credibilidade que acaba saindo dos meios tradicionais e está migrando para a internet, eu acho que ela garante, ela torna ainda mais fundamental que a gente se encobre das plataformas mecanismos melhores. Mas vamos lá, vamos cobrar como sociedade. Se a gente for lá, por mais que vocês muitas vezes acreditem, mesmo que a gente tenha esse poder, a gente vai lá e a gente cobra mais mecanismos de regulamentação do Facebook, do Twitter ou alguma coisa do tipo. Eles não têm tanto medo, porque eles não param de operar por isso, eles podem nos enganar. Então, quando a gente tem uma entidade, de fato, cuidando mais disso, quando a gente tem eles tendo que dar satisfações do que eles estão fazendo, a gente garante melhores condições para o nosso público, para o público que está dentro dessas redes sociais. Então, eu acho que essa cobrança ela é muito necessária. E por mais que a gente olhe, de certa maneira, para um tempo como a 2016 isso já dava indício. A internet tem sido usado assim, a gente tem descoberto a problemática por conta da última eleição no Brasil, mas pelo mundo isso é um efeito que vem desde 2005. Tem muita gente estudando isso. Então, a gente tem que tangenciar mais no cerne do problema mesmo, que é olhar eventos como o que aconteceram nas eleições de 2016, principalmente. Não aqui, mas sobre o referendo do Brexit. O que eles significaram? Eles significaram a Cambridge Analytica fazendo um tipo de acordo com o Facebook não fazendo nada sobre isso, porque ele tinha um grande lucro com isso também. Porque existia uma correlação ali, que era muito maquiada. Então, a gente simplesmente ir lá e confiar no Mark Zuckerberg, escutando a sociedade, os anseios da sociedade, algo que ele disse que ia fazer pós-eleições de Donald Trump, e a gente viu o que aconteceu no Brasil em 2018, é simplesmente se enganar. Esses caras não estão ligando tanto para como a gente está funcionando, sobre para quanto essas pessoas estão sendo afetadas. A gente precisa que o Estado crie essa regulamentação. A internet é um espaço de essencial convívio hoje. Assim como a gente tem, às vezes, ali, a Isabela até tinha mencionado, que é quase que guardar essas mensagens seria como manter ali algum tipo de dado, como se você fosse um culpado, mas não é. É como se você tivesse dado sua digital, para se um dia algum crime acontecer e eles tiverem que executar para ver se era sua digital, eles vão executar sim. A gente precisa entender que é um cenário muito grave e que achar, gente, quem está financiando esses disparos de informações falsas, achar quem está financiando, às vezes, mensagens que não são nem políticas, mas sobre a vida privada de alguém que não gosta, alguém que simplesmente é algum tipo de inimigo na vida e financia algum tipo de ataque pessoal, dando aí ad-on, dando algum tipo de encaminhamento coletivo, a gente precisa saber quem são essas pessoas, porque só assim a gente melhora essa convivência. Isso é, de fato, um fato. Questões como a educação da população, elas são super necessárias, e nisso eu concordo com ela demais, elas são essenciais. A gente precisa ensinar as pessoas a fazerem fact-check, a gente precisa ensinar as pessoas a não acreditarem em tudo que elas leem na internet, mas nós também precisamos entender que a gente está num cenário em que essas pessoas, elas migraram de uma rede que era mais confiável para elas, como a televisão, e elas acabam acreditando muitas vezes em tudo, principalmente a população mais idosa. E mais do que isso, a gente precisa ter em vista que a educação demora, e a gente tem um problema urgente no status quo. Educação é uma ótima métrica para você trabalhar em 20, 30 anos, mas agora, nesse momento, nós temos esse problema. Muitas dessas pessoas não têm sequer a noção, por falta de acesso à educação, de que aquilo não é verdade, de que aquilo é uma mentira. A gente tem que entender que essas pessoas, elas não têm culpa por não terem essa educação ou essa habilidade de ir atrás ou simplesmente confrontarem. A gente precisa cuidar para que até nesse cenário se chegue algum tipo de notificação, que a gente encontre os indivíduos que estão tirando proveito, como já tiraram proveito, financiando disparos ou financiando campanhas difamatórias ou financiando qualquer coisa desse tipo. Nós precisamos disso, e a forma de fazer isso é sim criando regulamentação. Obrigada, Jéssica. Isa, quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu acho que o ponto principal aqui de divergência entre eu e a Jéssica é porque ela está defendendo uma sobre-regulação.
tem que ficar muito claro que a internet no Brasil ela não é desregulada. Ela não está num cenário de desregulamentação. Isso é mentira. Nós já temos o Marco Civil da Internet, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados e duas legislações que são elogiadas em nível internacional, sobretudo pela União Europeia. E foram duas legislações que vieram em bojo de muito debate, de muita discussão. Elas não vieram, como está acontecendo agora, de supetão. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. E outra, o projeto atual, ele colide com essas duas boas leis que a gente já tem, que regulamentam a internet do Brasil, que são o requerimento indevido de mais dados. Isso não é legítimo, isso não é adequado, isso não é constitucional, e isso não está dentro do padrão de uma sociedade democrática, de uma sociedade aberta. Outra coisa que esse projeto exige, ele coloca na margem a população pobre do Brasil, do acesso às plataformas, na medida em que exige que nós tenhamos um número ativo atrelado às nossas contas. Por diversas razões, a gente pode perder o número de celular, a gente pode perder por diversas razões, a gente pode perder acesso ao nosso número de telefone. Então, isso retira muita gente do acesso a essas plataformas. E como a Jéssica muito bem falou, nós estamos migrando, né, de um serviço que antes era sobretudo televisionado ou oriundo de rádio, e agora nós estamos migrando para a internet. E aí, mais um último ponto, ainda sobre isso, é que nem toda fake news, nem todo conteúdo que a gente consome e que a gente acredita, apesar da veracidade ser questionado ou não, ele nos atinge de uma forma efetivamente danosa, tá? Então, eu acreditar que a Lua vai ser melhor, a fase da Lua vai ser melhor para eu cortar o meu cabelo, isso vai ser, se isso é fake news ou não, mas se eu acredito nisso, isso cabe a mim decidir sobre a minha própria vida. Então, o que acontece? A gente está com esse projeto dando um tiro de bazuca na formiga, tá? Então, o que precisa ficar claro aqui é que eu não nego os danos das fake news, a problemática envolvida com relação a dano à imagem, à transparência, porém, nós já temos mecanismos para isso, nós precisamos aprofundar nossos mecanismos para isso e usar, como a Jéssica falou, de mecanismos de longo prazo de educação, mas a gente tem que saber que esse cenário é novo, é um cenário de 2 anos atrás, a gente não tem como regular e regular de uma forma tão engessada que a gente não consiga mais se mover para 5 anos para frente, de forma que a gente nos ingesse agora e a gente não consiga mais mover daqui a 10 anos, a gente não consiga progredir. Jéssica, tem alguma coisa a acrescentar? Mas eu acho que essa era a minha última fala, essa fui eu, a segunda, não? Gente, eu sempre me perco. Eu sempre me perco no negócio de réplica e tréplica. Bom, a gente pode, então, seguir para a próxima pergunta. Só para avisar, pessoal, vocês já podem enviar aqui na caixinha de mensagens algumas perguntas que vocês querem fazer. Vou fazer mais uma pergunta para as meninas e aí eu vou partir para as perguntas aqui por escrito. Então, a última questão aqui que eu quero fazer é a seguinte. Não sei se vocês viram, mas recentemente o Facebook colocou novas regras para campanha eleitoral nas plataformas, né? Agora a pessoa pode escolher não receber conteúdo político na timeline. Eu queria saber o que vocês acham dessa medida e se ela pode coibir em muitos aspectos a difusão de fake news. Se vocês acham que é uma medida eficiente, né, da empresa privada para coibir as fake news. Acho que a Jéssica pode... Eu não sei quem começa, gente. Vocês podem... Eu acho que na última foi a Isabela, tenho quase certeza. Mas eu posso começar. Então pode começar, Jéssica. Tá. Então, eu acho que boa parte do impacto que as fake news têm tido, e a gente tem visto muito isso a nível da forma como tem impactado as democracias, tem sido na política, isso é inegável. Então, acho importante isso. Mas aí a gente volta numa discussão que a gente teve aqui, um ponto de divergência.
eu concordo com a Isabela sobre... A gente tem marcos bons como Marco Civil da Internet, mas veja que essa PL, ela trabalha principalmente sobre o comportamento e sobre as próprias plataformas. Então, há uma tensão maior aqui, até mesmo por parte de relatórios, por parte de concílios de como aquilo está funcionando. Ela tem até que justificar melhor do que já nos termos de uso, por que ou não da exclusão de uma conta. Então, há uma transparência, uma cobrança maior do Facebook e do Instagram, de qualquer outra rede social ou provedor de internet desse tipo. O que é muito bom quando a gente pensa sobre essa nova política do Facebook sobre as campanhas eleitorais. Por quê? Porque a gente não tem transparência sobre como essas redes funcionam. A gente não sabe quais serão ou não os conteúdos que eles julgarão que são políticos ou não. Então, é muito mais fácil que, num cenário onde eles façam isso, a gente tem uma PL, onde eles têm que dar relatórios trimestrais sobre retirada de conteúdo, ou que eles têm que dar relatórios mais claros sobre as formas de funcionamento deles, que a gente saiba quais estão sendo as escolhas e por quê. Mas eu acho importante a gente criar essa restrição também, para que as pessoas se blindem, assim, eu acho que é direito da plataforma também fazer isso, se blindem de receber esses conteúdos, as pessoas às vezes não têm esse interesse, mas em contrapartida eu tenho um pouco de medo de quando a gente não tem ninguém vendo o que o Facebook está fazendo, quais são as escolhas que ele está tomando e de que forma isso vai de fato ser transparente ou não. Então a gente precisa lembrar que a palavra transparência dentro da PL, ela significa muito. E eu acho que cobrar essas transparências desses provedores é algo que é até muito maior e também está sendo feito em outros países da União Europeia, a própria Alemanha já fez isso, lá as plataformas podem vir ou não a pagar multas altíssimas por conta de suas práticas, do tempo de resposta que elas têm, de quais são as formas de resposta. Então, eu acho que isso também significa não só a transparência do usuário em não cair ou não propagar fake news, mas a transparência das próprias plataformas que continuamente lucram muito sobre isso. Então, seria isso que eu tenho a dizer. Isa, pode falar. Mas acabou que eu vou dar a resposta, mas eu não entendi qual tinha sido a pergunta, Cecília. Tinha travado para mim, eu não tinha entendido qual tinha sido a pergunta. Eu vou repetir aqui. É sobre a nova regra que o Facebook colocou, que as pessoas podem não receber na timeline conteúdo político. E a pergunta é se vocês acham que isso vai coibir de alguma forma fake news e se isso já mostra uma inclinação do mercado a resolver o problema. Desculpa, nessa eu tive dificuldade de ouvir um pouco do que a Jéssica estava falando, mas eu vou tentar responder aqui baseado no pouco que eu ouvi e no conteúdo da pergunta. Mas com relação a essa questão eleitoral, né? Existe uma confusão no projeto na medida em que ele transfere responsabilidades que são dos indivíduos, dos partidos, das coligações, dos mandatários, para as plataformas. O que a gente tem que lembrar é que as plataformas, elas não são produtoras de conteúdo, tá? As plataformas, elas estão unindo dois lados. As pessoas que estão unindo dois lados de diversas formas. Tanto que agora, porque ampliou o padrão de comportamento das plataformas. Antes era só para debate, né? Isso faz parte do mercado. E agora tem pessoas que vão para oferecer serviços, para fazer comércio, e agora também com a questão eleitoral. Então, a plataforma, ela é uma facilitadora. Ela não produz conteúdo. Então, em última análise, ela é a que menos tem que sofrer reparações, invasões legislativas na sua atuação. O que a gente tem que procurar são os indivíduos. Então, isso tem que ficar muito claro. A gente tem que procurar os indivíduos que estão usando e deturpando o papel das plataformas. E aí, quando a gente fala do Mark Zuckerberg, ou de quem quer que seja, né? Porque hoje é o Mark Zuckerberg, amanhã a gente não sabe quem vai ser, porque amanhã ele pode estar quebrado. Assim como esteve o Orkut, o MySpace, e diversas outras, o MSN, Mirk, e diversas outras plataformas. A gente tem que buscar os indivíduos que estão usando de forma deturpada aquelas plataformas. E usar, sim, mecanismos de follow the money, tá? Buscar quando há uso de inadequado, inapropriado, e não transferir responsabilidades que não são das plataformas para as plataformas e gerar embaraços. Por quê? A despeito das nossas boas intenções, amanhã, né, caso essa lei venha se concretizar, pode ser que não haja mais interesse dessas plataformas em atuar no Brasil. Tá? Pode passar a ser tão oneroso
difícil e invasivo, que as plataformas podem simplesmente deixar o Brasil. E aí a gente vai voltar para o Telegram, eu esqueci até o nome do negócio que usava no Correio, Telegram, né? Esqueci. Mas, enfim, a gente volta para os Correios e passa a usar carta. Então, a gente tem que ter cuidado com essas formas que a gente quer regulamentar a atuação dessas plataformas. Porque eu ouvi até uma metáfora esses dias de que a forma com que a gente está punindo as plataformas agora seria como punir o dono da fábrica de papel pelo que o jornal imprime no papel. Então, a gente não pode simplesmente chegar na empresa de papel e dizer assim, você agora vai ter que tomar cuidado com o que os jornaleiros estão escrevendo na sua folha, tá? Então, só para usar uma metáfora também sobre isso. Já vou encerrar, Jéssica, tem alguma coisa a acrescentar? Tenho sim, Cecília. Então, sobre o ponto da transferência de responsabilidade. Eu acho esse ponto um pouco falho, no sentido em que há responsabilidade. Se não houvesse os próprios termos de uso dessas plataformas, eles não precisavam sequer existir. Existe uma correlação ali entre o espaço que elas cedem de convivência. E mais, não vamos nos esquecer que muitas vezes essas plataformas lucram com essas fake news e essas mentiras. Vários canais no YouTube, a gente teve um levantamento recente da revista do Instituto Quest, falando exatamente sobre isso, como vários youtubers que fazem esse repasse de fake news, campanhas difamatórias aliadas, muitas vezes, do governo Bolsonaro, como eles lucram com isso e como a rentabilidade desses canais é alta. Então, isso também significa que essas plataformas, esses provedores também lucram com as mentiras, também lucram com esse repasse, e mais, eles lucram com a capacidade de engajamento que essas mentiras levam. Então, a gente simplesmente culpar os indivíduos, que são muitas vezes culpados, principalmente nesses casos de fake news, quando a gente olha só para o indivíduo e a gente não vê o mecanismo ali por trás que faz com que essas plataformas deixem isso acontecer, para que elas tenham um público muitas vezes maior, para que elas tenham conteúdos que polarizem tanto de ser super assistidos e elas possam também lucrar por anúncios com isso, a gente precisa ter essa compreensão de responsabilidade. Um ponto no que a Isabela nos fala sobre a volatilidade de não ser o Zuckerberg no futuro. Exatamente isso que garante mais ainda a necessidade dessa regulamentação das plataformas. Nós não sabemos se o TikTok é mesmo um instrumento do Estado chinês para, às vezes, de pulverizar conteúdo ou qualquer coisa desse tipo. A gente precisa ter, e aí cabe ao Estado ser ciente que está regulamentando também no sentido de transparência, para não deixarem as plataformas simplesmente agirem, fazerem o que bem entenderem, simplesmente para manutenção delas no cenário brasileiro ou qualquer coisa desse tipo, para a gente ter um controle, para a gente ter um resguardo, não só da nossa privacidade, mas para a gente ter um resguardo do que está acontecendo lá dentro. Eles têm responsabilidade, sim, eles estão lucrando muitas vezes com essas mentiras e eles precisam, sim, aceitar essa responsabilidade. Simplesmente acho infundado o caso das plataformas saírem do Brasil. Vamos lá, o maior lucro do WhatsApp no mundo hoje é com o WhatsApp no Brasil. A gente vê que o WhatsApp na Europa nem é usado, eles preferem o Messenger, que também é deles, também dá muito lucro. Então a gente precisa entender que se o Estado cobrar, eles não vão simplesmente parar de dar esse acesso, principalmente que nós somos uma nação continental com um público absurdo que consome a internet. Então a gente precisa entender isso. E mais, sobre o jornal, a analogia do jornal, o que o jornaleiro vai vender ali. Não é bem isso. A gente precisa ver que dentro desse debate existe ali um interesse, existe uma responsabilidade dessas plataformas e que faz parte que a gente engaje com isso, que a gente mude e de fato, passe essa responsabilidade que é delas. A gente vê isso acontecendo em outros países. Não é uma coisa absurda que aconteceu no Brasil, ninguém mais pensa nisso, não. A gente precisa entender que essa é uma demanda urgente e essa é uma demanda que precisa ser trabalhada cedo, para que a gente não tenha de novo os mesmos problemas, para que a gente crie outros mecanismos que não são excludentes, como educação, o próprio o Marco Civil da Internet, coisas que não são excludentes com a ideia da PL. A gente está falando aqui sobre o comportamento desse comportamento de manada, sobre essa questão de repassar conteúdo, a gente está falando sobre como as plataformas estão agindo ou não dentro do cenário que a gente tem hoje, e nós precisamos entender que tratar o Facebook, tratar o Google, tratar como se eles fossem simplesmente agentes bonzinhos que vão responder simples ao mercado, não é bem assim. Uma plataforma nunca teve tanto poder no mundo quanto o Facebook tem. O Orkut não chegou nem perto. O poder que ele tem é gigante. A gente vê o Parler, que agora está tentando bater liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Certo? O Parler não está tendo a mínima habilidade de competir, tanto em termos tecnológicos, quanto em termos de desenvolvimento e atração de gente, com o Facebook. O Zuckerberg realmente criou uma rede com muita força, a gente vê isso. E
a gente sabe que não é simplesmente uma hora para outra que isso vai cair, mas mesmo se caia, no nosso cenário, a gente tem cada vez mais outras redes surgindo, tudo bem, essas redes também vão estar sujeitas a esse tipo de regulamentação. Nós não vamos depender que elas sejam geridas ou que os donos sejam bonzinhos e queiram o melhor para o povo. Isso é muito mais eficiente. Isa, tem alguma coisa a acrescentar? Tenho, Cecília. Só uma coisa, é igual a passada. Essa é igual a passada, não é? Não, a gente estava falando sobre o Facebook agora. Não, sim, mas é porque na passada só foi a réplica. Oi? É porque na passada também só foi a réplica. Eu tava colocando réplica. Na passada eu tava colocando réplica e tréplica, que quando eu pergunto se a pessoa quer acrescentar e ninguém acrescenta, aí eu passo para outra pergunta, então pode ter rolado isso. Mas se vocês concordarem em passar para a próxima, a gente passa já para as perguntas aqui do público. O que vocês preferem? Eu vou deixar a Jéssica decidir, porque senão eu falo. Não, pode falar. Pode falar, então. Tá, com relação... Eu tenho alguns pontos, eu anotei aqui alguns pontos sobre o que a Jéssica falou. Sobretudo com relação ao TikTok, né? A gente tem receio do que o TikTok está fazendo, exceto o TikTok, ele tá sujeito à nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A gente já tem uma regulação sobre isso, e se o TikTok ele está infringindo essa lei, isso é uma questão que a gente tem que investigar, sim, mas sobre esse âmbito. E outra, a gente não corrige problemas de mais dados, né, de estar nos dando mais dados nossos, fazendo com que as redes elas agora tenham mais dos nossos dados, tá? Porque o que esse projeto faz? Ele pede mais dados nossos, ao contrário do que a Lei de Proteção de Dados fala. Então, como é que a gente se protege dessas plataformas? É dando menos dos nossos dados. A gente não sabe o que eles vão estar fazendo com esses dados que vão estar sendo transferidos. E aí ela cita o Parler. O Parler está tendo dificuldade. Claro, o Parler não tem nem 2 meses. O Parler acabou de começar. Então, ele vai enfrentar todas essas dificuldades. E outra, o WhatsApp ele pode estar fortalecido agora aqui no Brasil justamente pelo ambiente que ele tem e que ele já se adaptou muito, ele já limita a quantidade de mensagem, ele já está se adaptando a essa questão do mercado brasileiro. Por quê? O mercado brasileiro é diferente de vários outros lugares, de fato. Uma regulação que aqui faça sentido, na Europa e nos Estados Unidos não vai fazer sentido. E aí ela fala também que eles lucram muito em cima dessas mensagens, sim, da mesma forma que, como até uma pessoa que falou, uma pessoa que vende faca também lucra em cima das facas e não é responsável se as pessoas estão usando aquelas facas para matar as pessoas. Então, a gente tem que saber diferenciar esses níveis de responsabilização. Então, era isso que eu queria falar ainda sobre isso. Obrigada, Isa. Vou começar aqui a ler, então, as perguntas do chat. A Dalila perguntou: há uma divergência entre o PL e o Marco Civil da Internet ou podem ser vistos mais como complementares? Eu acho que a Jéssica começa agora. Sou eu. Qual foi a pergunta, Cecília, por favor? Eu prefiro... Há uma divergência entre o PL e o Marco Civil da Internet ou podem ser vistos como complementares? Jéssica, você ia dizer o quê? Também? Não, eu ia falar que esse eu preferia que você começasse. A diferença em termos assim, legais, a diferença que eu vejo mesmo, é sobre o que eles estão tentando ou não resguardar. O PL das fake news, ele é mais sobre o comportamento e sobre as plataformas, é mais sobre um macro, eu até diria isso. É mais sobre a forma de funcionamento dessas plataformas, responsabilidades, órgãos que vão ser criados ou não, como o conselho que eles tratam lá, quais vão ser os relatórios passados, quais são os instrumentos. Então, acho que é mais sobre as plataformas, enquanto o Marco Civil trabalha muito até mesmo por uma perspectiva individual. Também gostaria de fazer um acréscimo que foi dito anteriormente. Esses dados dentro da PL das fake news, eles já são de acesso. Houve a retirada da necessidade de pedida do documento de identidade que vinha no projeto do Alessandro Vieira inicialmente, mas esses dados, como as conversas, eles já estão lá e eles já são dados de controle daquela entidade. Até melhor que fique nessa plataforma e não seja, de fato, repassada para o Estado, a não ser nos casos de ordem judicial, como a gente trabalha, e isso é garantido. O Parler, ele não existe só 2 meses. O Parler foi criado em 2018. Ele simplesmente
simplesmente veio com essa sacada de poder falar o que quiser com uma rede de apoio trumpista, mas ele não decolou, ele está agora tendo algum respaldo por conta dessas questões do Twitter mesmo, mas ainda assim muito fraco, não durou uma semana. E mais, sobre o Facebook criar regulamentações para as casas-países. Eu acho isso uma análise muito boa da Isabela. Eu acho que realmente é necessário que isso aconteça. Assim como leis como o Marco Civil, a lei dos dados também, elas são necessariamente diferentes para os demais países, até porque as discussões que acontecem no legislativo desse país são diferentes. É necessário que isso aconteça também dentro do Facebook, que eles tenham essa autonomia. Mas nós precisamos entender que o que está fazendo também o Facebook, o Twitter, ter uma impressão maior e um engajamento maior com essas mudanças para barrar isso, é o próprio poder de mobilização legal que está acontecendo em torno disso. Outros países também estão criando essas exceções, também estão criando esses mecanismos, então eles estão dando essas respostas pelo mundo como essa garantia. Mas a gente já via isso acontecendo, por exemplo, na eleição de 2016. O Zuckerberg já tinha prometido que não ia gerar isso, que ele ia ter até em 2018, no começo do ano, ele falou que ia ter uma atenção maior ao Brasil, tudo. A gente não pode simplesmente acreditar no que a gente escuta do dono do Facebook. A gente precisa ter mecanismos mais sólidos. Por que mecanismos mais sólidos? Acabam sendo mais transparentes, eles acabam sendo um recurso melhor para a gente poder cobrar. Isa? Com relação à pergunta, né, se elas são complementares ou não, de fato, o Marco Civil ele é uma forma geral, né, e esse está tentando ser E aí esse é o problema desse projeto, né, que ele está tentando se adequar a algo que a gente pode se adaptar em nível privado, e está querendo focar muito na atuação das plataformas e na atuação de como a gente envia mensagem, né, que são as mensagens de manada, são as mensagens explícitas. Sim, de fato, eu falei criado há 2 meses, mas de fato o Parler, eu nem tinha certeza de há quanto tempo ele tinha sido criado, mas criou esse movimento aqui de migração para o Parler após essas questões com o Twitter e com o Facebook. Mas, e aí voltando, eu tenho perdido muito a conexão aqui sobre o que vocês estão falando, gente, eu peço até desculpas. Mas, voltando agora, eu vi aqui também que está sendo falado sobre os conselhos, né? O que está acontecendo? O que é um grande problema desse projeto? É tentar fazer uma gestão das plataformas em nível público. Se cria um comitê gestor e invade o âmbito privado das plataformas com deputado federal, Senado, membro de polícia, membro de diversos fatores, de diversos outros órgãos, e que vão avaliar relatórios dessas plataformas. O que é uma invasão nessa gestão, tá? Que torna essa gestão mais difícil para as plataformas e que é um ambiente, como eu venho reiteradamente dizendo, porque de fato é assim, é um ambiente dinâmico. E justamente porque a gente quer manter esse ambiente dinâmico, é um ambiente de criatividade, a gente não quer criar embaraços. E aí a Jéssica falou, porque a gente quer que se mantenha para o que vai vir amanhã. A gente pode estar criando um monopolista agora, porque a gente pode impedir que venham outros entrantes. Então, toda a regulação, ela também tem que ter isso em consideração. Ela não pode ser um embaraço a novos entrantes. Então, a gente pode impedir que, por exemplo, aconteça o que aconteceu com o Facebook, com o WhatsApp, com o Orkut, que Orkut, apesar de não ter tido alcance do Facebook, mas de fato, porque era outra realidade da internet, assim como do MySpace, que foram caminhando para novas tecnologias, porque também, de fato, era um público muito mais jovem. Hoje a gente já alcança públicos maiores. Então, a gente não quer que uma regulação de agora, para um problema de agora, impeça que as tecnologias se desenvolvam e cheguem outras tecnologias, tá? Que foi o caso do Facebook, que foi o caso do Instagram, que foi um caso, por exemplo, do Snapchat, que criou essa tecnologia que foi depois absorvida pelas outras plataformas, tá? Então, sobre esse conteúdo era isso, Cecília. Jéssica? Vocês me escutam? Minha internet também não tá o auge, eu acho que pode ser até um problema aqui. Mas
Eu vou começar até de trás para frente sobre a questão do monopolista. Isabela deveria mostrar, então, como que, de fato, criar essa restrição geraria ou não um tipo de monopólio. Até porque boa parte dessa restrição é sobre redes sociais grandes, com mais de 2 milhões de habitantes, ou de usuários habitantes. E o que a gente precisa entender é que, se for assim, o próprio Facebook, por si só, já seria um nojo, porque ele já cria, já tem essa tendência ao monopolismo. Isso não é um problema. Eu acho que isso não entra tanto no debate que a gente está trabalhando aqui, que é de fato das fake news e da PL em si. Acho que a gente precisa entender cada vez mais que existe uma responsabilidade dessas plataformas e que essa responsabilidade ela está no tipo de ação que elas têm dentro das redes sociais, não só das pessoas, mas do jeito como essas redes sociais funcionam. Então, por exemplo, o fato de se ter um algoritmo de repasse pode potencializar esse tipo de fake news, pode potencializar essa situação que a gente tem. Então, existe uma codependência ali entre a forma como a rede funciona, a estrutura que essa rede funciona e a forma como as fake news estão sendo mais amplificadas e propagadas do que nunca. Negar isso, ou simplesmente a gente ter uma ideia de que é um conselho, isso não é transparente, é autoritário, não é bem como funciona. O conselho é inspirado mesmo na legislação alemã e o conselho é uma autorregulação entre os dois entes. Então, o conselho, ele vai ler esses relatórios de, vamos ver aqui que esse conselho ele não é formado só por políticos, felizmente, ele é formado até por um corpo político menor, mas ele também tem, por exemplo, a própria PF com os instrumentos que ela acredita. A gente tem também, se eu não me engano, a diretória de comunicação também, a gente tem Senado, a gente tem Câmara, a gente tem competências técnicas, tipo, três lugares para as competências, as mais variadas competências técnicas que tangem esse assunto e a internet. E esse conselho vai ler um relatório e sugerir um tipo de ação ali. Também, hoje, o Facebook, o Instagram, o Google, eles já fazem essa regulamentação. Então, eles vão ter que explicar como, quem, de que forma, é no Brasil, não é no Brasil, como que está acontecendo. Então, são explicações necessárias até para isso. Quando a gente simplesmente vê e fala assim, deixa as plataformas fazer o delas, é basicamente como se a gente voltasse para um estado absolutista, onde o rei decidia tudo, não tinha constituição, nada barrava ele. O rei criava ali os termos de uso e vamos lá. Se o rei não quer criar uma regulamentação, se o rei quer simplesmente excluir uma conta sem dar uma justificativa de porquê, vamos deixar. A gente tem falado muito na PL das fake news como uma inimiga da liberdade, mas a gente precisa entender que quando a gente não olha para esses entes, para essas plataformas, e a gente não olha para o dano que elas podem causar, a gente também acaba não sendo transparente sobre as formas como elas funcionam. No cenário que essa PL seja aprovada, a gente tem muito mais transparência sobre a forma como essas entidades funcionam, como elas estão funcionando. Então, isso melhora muito mais, até mesmo possíveis restrições de liberdade que possam vir a ocorrer. Isa, você tem alguma coisa a acrescentar? Sim, só para finalizar aquela pergunta da questão dos monopolistas, né? O monopólio ele é criado na medida em que são incentivadas barreiras a novos entrantes, ou então a permanência de pequenos, de quem está em declínio. Ora, com a criação dessa, ela colocou o número de usuários por plataforma para se enquadrar nessa lei. Eu realmente não lembro aqui agora. Mas, na medida em que elas não se adaptem a isso, muitas plataformas podem diminuir de atuação em virtude disso, e nós podemos ter uma única plataforma e impedir que pequenas entrem nesse cenário, porque elas vão estar tão fortes que vai ser difícil que as pequenas elas consigam subir e competir com essas plataformas como o Facebook. Então, essa é uma questão realmente de permanência em mercado e de novos entrantes e de crescimento e, às vezes, de permanência, tá? Então, é assim que acontece com relação à capacidade de monopólio que seria facilitado com essa legislação. E, de novo, mais uma vez, não se trata de... A internet não está desregulada no Brasil. Nós não estamos num cenário em que nós não temos regulação e nós estamos muito longe de... sem essa legislação, estarmos num estado absolutista. Ao contrário, nós temos uma Constituição, nós temos legislação específica para a internet, nós temos Código Civil, nós temos Código Penal. E não é qualquer tipo e essa, certamente, esse não é o projeto que vai nos garantir transparência por todas essas questões. E esse conselho, eu até abri aqui a lei, formado por representantes do Senado, da Câmara, CNJ, Ministério Público,
Comitê Gestor de Internet, 5 membros da sociedade civil e uma série de outros membros aqui, Departamento de Polícia, Agência Nacional de Telecomunicações, nos coloca mais uma vez inverte mais uma vez a lógica do Estado Democrático de Direito. Nos deixa como suspeitos de fake news, em vez de nos colocar num ambiente de liberdade de expressão e de boa-fé. Bom, gente, a outra pergunta que tinha era também sobre o conselho, então eu acho que vocês já tangenciaram ela. A gente está chegando aqui ao final do debate, eu vou deixar que vocês concluam, né, façam uma finalização aí de mais 1 minuto, e aí depois a gente vai terminar. Muito obrigada pela presença de todos e todas, e foi um debate muito engrandecedor. Vocês podem agora fazer a conclusão de vocês. Quem quiser começar, pode começar. Eu posso começar, que eu acho que a Jéssica ela começou mais vezes que eu, né? Nessa última vez, então, para deixar ela com a última palavra, então, vou fazer isso. Dentro desse 1 minuto, eu quero dizer que nós já regulamos a internet no Brasil, nós já temos 2 legislações muito boas no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet, elogiados internacionalmente. Fake news é um problema, sim, mas que nós devemos resolver não em vias de engessar o funcionamento das plataformas do Brasil e tolher de forma prévia a manifestação livre e espontânea de boa-fé de usuários. Nós devemos, sim, combater esses usuários de má-fé e puni-los dentro da legislação que já existe. E como nós somos, né, no Livres e no Lula, membros aqui da sociedade civil ativa, né, cobrar das plataformas, atuar da forma que, dentro dos mecanismos que a sociedade civil nos oferece, para punir e diminuir, né, prevenir a propagação de fake news. Existe, sim, uma preocupação legítima com relação a isso no Brasil, sobretudo em ano eleitoral em que nós estamos, mas isso não é e não deve ser justificativa para tolher nossa liberdade e exigir mais dados ainda de nossa parte, enquanto indivíduos, para plataformas e para o governo. Então, essa é a minha mensagem final. Jéssica? Então, eu gostaria de ressaltar um princípio que eu acho muito importante e um autor que eu acho muito importante para os liberais, o Mill. O Mill, ele foi um ávido defensor da liberdade, mas ele fez uma ressalva sobre a liberdade, o princípio do dano. Esse era o momento em que o Estado deveria ser o agente para agir. Porque a partir do momento em que algo está gerando um dano a outras pessoas, ou até mesmo a nossa comunidade, a nossa sociedade, nós precisamos, e aí cabe ao Estado ter essa referência e ser a voz ali de defesa. Nós não estamos limitando a liberdade de expressão ao apoiar a pele das fake news. Nós estamos limitando a habilidade de determinados entes, como as próprias plataformas e essas pessoas que manipulam esses dados, e essas pessoas que financiam campanhas difamatórias, algo que não veio só em 2018 no Brasil. Nós vimos o PT fazer isso com a Marina Silva, para não ir para o segundo turno com ela, algo que já vem acontecendo. Isso é urgente, isso é necessário. E nós não acordarmos para isso, porque qualquer ideal de pode gerar um monopólio ou coisas desse tipo, acaba sendo um pouco pequeno diante do problema que a gente tem, que acaba colocando em risco o próprio Estado democrático de direito. Porque a partir do momento que nós permitimos que essas contas falsas, esses robôs, essas difamações, elas cresçam e elas criam um cenário cada vez mais danoso de mentira, onde as pessoas acreditando nessas mentiras tomam determinadas escolhas dentro das democracias, nós causamos mais dano. Essa lei, ela fala sobre plataformas com 2 milhões de usuários. Isso é muita coisa. Não é a pequena plataforma que está crescendo, vai ter que ter um centro de gerência no Brasil. Não, nós estamos falando dos grandes. Hoje o Facebook provavelmente tem o poder de um Estado. O Facebook é forte, ele tem poder de influenciar, de manipular. Quando a gente cria um conselho de vários membros dentro da nossa sociedade, um conselho que vai ler relatórios, não falar Facebook faz isso, faz aquilo, senão nós vamos te fechar. Não, nós damos mais transparência para o sistema. Nós não permitimos o autoritarismo das próprias plataformas e nós forçamos com que eles coíbam e não lucrem, como vem acontecendo com essas mentiras e com esses descréditos das redes que a gente tem visto. Então, a gente está ajudando o sistema a crescer. Muitos falou aqui nesse debate sobre que não era o momento, sobre que a gente não sabia disso há 10 anos. Então, é melhor que a gente descubra agora e que a gente acorde para esse problema agora, do que a gente esperar mais uma eleição, ou mais 2 eleições e ter ainda mais dano causado por isso. Quanto mais rápido a gente tomar providência, menor é o risco que a nossa democracia sofre. Muito obrigada.